O parecer da Polícia Federal foi feito ontem à noite e recomendava que Lula não fosse autorizado, alegando, entre outros motivos, a falta de helicópteros, que segundo a polícia estavam sendo usados no resgate em Brumadinho, a falta de tempo hábil para os preparativos e, no tocante à análise de risco, os levantamentos realizados pela Diretoria de Inteligência da PF levaram em consideração as seguintes situações que poderiam ocasionar desde um simples atraso no transporte até um acontecimento gravíssimo, como fuga ou resgate do ex-presidente Lula, atentado contra a vida do ex-presidente Lula, atentados contra agentes públicos, comprometimento da ordem pública, protesto de simpatizantes e apoiadores do ex-presidente Lula, protestos de grupos de pressão contrários ao ex-presidente Lula. A Lei de Execuções Penais prevê que presos, na mesma situação de Lula, podem obter permissão para sair da prisão no caso de falecimento de parentes próximos. Ainda ontem, a juíza Carolina Lebos, da 12ª Vara da Justiça Federal em Curitiba, acolheu os argumentos da Polícia Federal e do Ministério Público Federal de falta de tempo hábil e risco de segurança e negou o pedido. A defesa recorreu à segunda instância. Durante a madrugada, o desembargador Leandro Paulsen, do TRF4, manteve a decisão da juíza Carolina Lebos e indeferiu o pedido. Hoje cedo, os advogados entraram com um novo recurso, dessa vez no Supremo. O presidente do STF, Dias Toffoli, acolheu parcialmente o pedido e alegou que prestar assistência ao preso é um dever indeclinável do Estado. Sendo certo, ademais, que a República Brasileira tem como um de seus pilares fundamentais a dignidade da pessoa humana. E decidiu assegurar a Lula o direito de se encontrar exclusivamente com seus familiares na data de hoje, em unidade militar na região, inclusive com a possibilidade de o corpo do irmão ser levado à unidade militar, a critério da família. Toffoli permitiu a presença de um advogado e proibiu o uso de celulares e outros meios de comunicação externa, bem como a presença da imprensa e a realização de declarações públicas. E disse que as medidas visavam garantir a segurança dos presentes, do requerente e dos agentes públicos. A decisão saiu por volta de 1 da tarde. Na hora, o corpo de Genival Inácio da Silva já estava sendo sepultado no cemitério em São Bernardo do Campo, com a presença de parentes e amigos. E o ex-presidente recusou o encontro com a família. Em Curitiba, o advogado de Lula falou sobre a decisão de Toffoli. Disse que Lula jamais aceitaria encontrar-se com familiares no quartel. A decisão foi proferida quando o corpo já estava baixando a sepultura, o enterro já estava acontecendo. Então, nesse sentido, a decisão não tem mesmo como ser cumprida. Os familiares ele encontra todas as quintas-feiras aqui quando os familiares visitam. Então, num momento como esse, o lugar menos adequado para encontrar os familiares seria um quartel. Hora da previsão do tempo, vamos falar com a Eliana Marques. Olá, Eliana, boa noite. Qual é o seu destaque hoje? Boa noite para você, Renata, para o Bonner e para todos. Olha, não tem refresco, viu? Nem mesmo de madrugada e de manhã. Vejam só as temperaturas mínimas previstas. 25 graus em Teresina, 24 em Salvador, também em Porto Velho, em Porto Alegre, 20 graus em Curitiba e em São Paulo, 18 em Brasília, também em Goiânia. Aí imaginem só como é que ficam as máximas. Olha, 36 graus lá em Boa Vista, também em Florianópolis, 35 em Campo Grande, 34 em Vitória e 32 graus em Fortaleza. E 4 capitais podem ter a temperatura mais alta do ano amanhã. Belo Horizonte, com máxima de 34 graus. São Paulo tem chance de repetir o calorão de hoje, fez 35 graus e meio na estação automática do Instituto Nacional de Meteorologia. Em Porto Alegre, os termômetros vão ficar perto dos 40 graus. E no Rio de Janeiro, onde não fez 41 graus hoje, para amanhã os meteorologistas ainda mantêm esses 42 graus aqui que eu te adiantei ontem, Renata. Calorão. Obrigada, Eliana. Bom, mas antes eu vou perguntar sobre chuva. Amanhã tem chuva em algum ponto do Brasil? Na maior parte do Brasil. E hoje teve um temporal aqui em São Paulo com direito a tudo. Chuva, vento, granizo, rio transbordando. Choveu muito, principalmente no centro, também na zona norte da capital paulista, onde caiu granizo, um córrego transbordou e os ventos passaram dos 96 km por hora. Aí o teto de um hangar no aeroporto Campo de Marte caiu, atingiu aeronaves, mas felizmente ninguém ficou ferido. Amanhã tem previsão de pancadas de chuva em todas as áreas verdes do mapa, menos onde ele está amarelo, aí é só o dia todo. Então aqui da divisa de Pernambuco com Piauí, passando pela Bahia, sul do Tocantins, grande parte de Goiás e toda a metade norte de Minas Gerais,
também no litoral do Espírito Santo, do Rio de Janeiro e de São Paulo até a Baixada Santista. O risco de temporal é maior nessas áreas, ali do Amazonas até Mato Grosso, também entre parte do Pará e do Rio Grande do Norte, e pode chover ainda com raios e rajadas de vento no leste aqui da região sul e também pegando o sul de Minas Gerais. Em Brumadinho, não se descarta a chuva novamente. A gente viu há pouco na reportagem do Roberto Covali que ela veio hoje, até com granizo. A gente tinha falado dessa possibilidade ontem. E amanhã, de novo, tem chance de chuva, até por causa do calorão aí máximo de 33 graus. Nessa época, calor sempre ajuda a formar temporada. Obrigada, Ana. Calorão e pancada de chuva aqui no Brasil, já nos Estados Unidos, uma onda de frio fora do comum. Aqui duas regiões da costa leste e do meio oeste. Em Chicago, onde a sensação térmica chegou a 50 graus negativos, foi preciso usar fogo para descongelar os trilhos e manter o transporte da cidade funcionando. O frio foi tão intenso em Minnesota que a banana congelou e foi usada como martelo. 5 estados decretaram emergência e as escolas ficaram fechadas. A onda de frio cobriu uma região onde vivem 200 milhões de pessoas, ou 65% da população americana. Em 10 estados, até as entregas dos correios tiveram que ser suspensas. Nada que assuste os turistas brasileiros em Nova York. Sofrendo muito, mas estou adorando, né? Não pode marcar. É difícil, é muita camada, muita roupa. O lugar mais frio de Nova York é aqui no Central Park, onde são medidas as temperaturas oficiais da cidade. O fenômeno que derrubou os termômetros em boa parte dos Estados Unidos é o chamado vórtice polar, que traz ventos lá do Polo Norte para congelar as temperaturas por aqui. Os ventos com vórtice polar giram como um redemoinho sobre o Polo Norte. Quando é atingido por uma massa de ar quente, o sistema se desestabiliza e os ventos gelados se deslocam para o sul. A Josiane saiu do Rio de Janeiro e pegou uma pequena diferença térmica. Diferença de 50 graus, menos 10 para quase 40, ou mais de 40, não mole não, mas a gente gosta de tudo. O presidente americano Donald Trump ligou hoje para o autodeclarado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, para reforçar o apoio a ele. Em várias cidades venezuelanas houve atos públicos pela renúncia de Nicolás Maduro. Milhares de manifestantes fizeram uma passeata nas ruas da capital, Caracas. Eles querem a saída de Nicolás Maduro da presidência em novas eleições diretas. Maduro tomou posse para o segundo mandato há 20 dias, mas as últimas eleições estão sob suspeita de fraude. A manifestação foi convocada pelo líder da oposição, Juan Guaidó, que se autoproclamou presidente interino da Venezuela na semana passada. Os apoiadores de Maduro protestam a legalidade desse gesto. Juan Guaidó tem os Estados Unidos como principal aliado. A Casa Branca informou que hoje o presidente Donald Trump ligou para ele em Caracas para parabenizar pela presidência interina e reforçar o forte apoio americano na luta pela retomada da democracia na Venezuela. Já Nicolás Maduro, pela primeira vez, se mostrou disposto a conversar com o líder da oposição. Ele disse isso nessa entrevista para uma TV da Rússia. Maduro também gravou um vídeo direcionado à população americana. Faço um apelo à consciência de vocês, disse Maduro. Não podemos permitir o Vietnã na América Latina. No permitamos un Vietnam en América Latina. A guerra do Vietnã, que foi de lados opostos nos Estados Unidos e a então União Soviética, durou quase 20 anos e resultou na morte de 58 mil militares americanos. Maduro completou: os Estados Unidos querem colocar as mãos no nosso petróleo, como fizeram no Iraque e na Líbia. En Irak, como hicieron en Libia. Ele voltou a visitar uma base militar em Caracas. Juan Guaidó enviou um representante para Washington, que foi reconhecido pelo governo de Trump e pela Organização dos Estados Americanos como um enviado diplomático da Venezuela. Carlos Vecchio descartou o diálogo com Nicolás Maduro e disse que a única negociação é com aqueles que querem acabar com a ditadura e convocar novas eleições.
O presidente do Chile, Sebastián Piñera, pediu a libertação de 2 jornalistas do país que foram presos por autoridades da Venezuela ontem à noite. O governo venezuelano disse que vai deportá-los. Um diplomata da França afirmou que 2 repórteres franceses também estão detidos e que a embaixada em Caracas está trabalhando pela libertação deles. A seguir, um habeas corpus liberta um médico apelidado de Dr. Bumbum depois de 6 meses de cadeia. Preso o agressor da ex-mulher que foi filmado por uma criança. A Vale decidiu investir 5 milhões de reais para acabar com todas as barragens que utilizam a mesma tecnologia da barragem 1 de Brumadinho. Acabar com as barragens significa que elas serão descomissionadas e reintegradas ao meio ambiente. São 10 barragens, todas em Minas Gerais, inativas e com laudos de estabilidade emitidos por empresas independentes e conceituadas internacionalmente. A Vale reitera seu compromisso com a segurança e a preservação da vida. Neste sábado, no Vanguarda Mix, Kelly Maria. o Brasil acompanhou e se apaixonou por essas duas maravilhosas de Jacareí no The Voice Kids. E agora eu tô aqui pra gente poder conhecer um pouquinho melhor dessas meninas. Com 2 anos, assim, a gente já pegava o microfone de mas tem muita coisa ficava que cantando. passa na internet, que eles mandam assim no WhatsApp, que é mentira. Neste sábado, 10 pro meio-dia. Na Vanguarda, trabalhamos para economizar tempo para você. Transformamos informação em facilidades para o seu dia. Tudo para você escapar dos engarrafamentos, para fugir dos imprevistos do clima, tudo para você ficar bem informado. A qualquer hora do dia, na nossa programação, Plantão Vanguarda, Agenda Vanguarda, Vanguarda Serviço, Previsão do Tempo e Boletins Vanguarda News. Informação e serviço 24 horas aqui na Vanguarda. Jerônimo descobriu que o irmão está namorando Manuzita, a mesma menina por quem ele é apaixonado. Eu era pra ter outra vida, não era fosse o João. E lá vem essa história de Papatinha. Vira esse disco, Patrícia. Eu sei que tem uma coisa grande esperando por mim. Eu só tenho que dar um jeito de ir atrás daquele. O cara tá tão revoltado que decidiu pedir ajuda ao bandido da cidade, o mesmo que jurou acabar com ele. Isso é muito cara de pau. Amanhã, Verão 90. O executivo brasileiro Carlos Ghosn deu a primeira entrevista desde que foi preso há 2 meses no Japão. Ele afirmou ao jornal Nikkei que as acusações contra ele são o resultado de uma traição e de uma trama dos executivos da Nissan contrários aos planos dele de integração da montadora japonesa com a francesa Renault. Ghosn insistiu que todas as operações que fez foram autorizadas pela direção da Nissan e aprovadas pelo departamento jurídico da empresa. A Petrobras anunciou a venda da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, para a empresa americana Chevron por 562 milhões de dólares, mais de 2 bilhões de reais. A venda da refinaria é parte do programa de desinvestimentos da Petrobras, mas depende da aprovação de órgãos reguladores no Brasil e nos Estados Unidos. Quando a Petrobras comprou essa refinaria, Pasadena, o custo foi de 1 bilhão e 200 milhões de dólares, mais de 4 bilhões de reais em valores de hoje. Segundo o Tribunal de Contas da União, houve na época superfaturamento na compra, que foi alvo da Lava Jato. A Justiça Federal bloqueou 22 milhões de reais em bens do ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, do PSDB. Também do ex-auxiliar dele, Jaime Rincon, e de mais 3 pessoas. Com base em delações de executivos da Odebrecht, a suspeita de corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa. A defesa do ex-governador declarou que a decisão faz parte de uma estratégia para constranger Perillo, que os bens bloqueados foram comprados muito antes dos fatos, injustamente apontados como ilegais nas palavras da defesa, e que está recorrendo a tribunais superiores. O advogado de Jaime Rincon disse que não concorda com a decisão e que também está recorrendo. O empresário Diogo Cuoco se entregou à Polícia Federal em São Paulo. Ontem a Justiça decretou a prisão preventiva dele por suspeita de lavagem de dinheiro. Ele é
alvo da Operação Maximus Circus, que investiga propinas e má gestão do BRB, Banco Estatal de Brasília, em fundos de pensão. A defesa de Diogo Cuoco negou qualquer irregularidade e disse que ele está colaborando com as autoridades. Bandidos incendiaram um ônibus ontem à noite na periferia de Fortaleza. 4 homens obrigaram os passageiros a descer e atearam fogo. Até agora ninguém foi preso. O Ceará tem sido alvo de atentados desde o início do ano. Foi solto hoje no Rio de Janeiro o médico Denis Furtado, conhecido como Doutor Bumbum. Desembargadores da 7ª Vara Criminal do Rio aceitaram o pedido de habeas corpus. Denis Furtado estava preso desde julho do ano passado, acusado da morte da bancária Lilian Calisto, paciente dele, num procedimento estético. O médico vai responder ao processo em liberdade, mas precisa cumprir algumas medidas cautelares, como ficar em casa à noite e não sair do Rio. A polícia do Paraná prendeu hoje um homem que espancou a ex-mulher diante de uma criança de 10 anos que filmou as agressões. Aqui no Jornal Nacional, os 3 estão vivos aí. Algumas imagens paradas, porque as cenas são de uma covardia chocante. Carlos Eduardo Pini Costa foi detido ao se apresentar na delegacia da mulher de Ponta Grossa, porque já existia um mandado de prisão preventiva contra ele. Foi indiciado por lesão corporal grave. Segundo o delegado, Carlos Eduardo alegou que a ex-mulher o agrediu primeiro e que revidou. Nós não localizamos a defesa dele. O presidente Jair Bolsonaro recebeu alta da UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele continua internado, mas reassumiu as funções de presidente da República. Menos de 48 horas depois da cirurgia de retirada da bolsa de colostomia feita na segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro reassumiu o governo. No entanto, o dia ainda foi de repouso, sem decisões ou assinatura de documentos. O presidente está preservado de falar, porque ao falar há a possibilidade de que gases, que ar entre na sua cavidade abdominal, e isso vai provocar dores e vai dificultar a cicatrização, particularmente no que toca a cicatriz externa. O boletim médico embaixo. da tarde informou que Jair Bolsonaro Do outro lado. recebeu alta da unidade de terapia intensiva nesta manhã e que ele Aí, ó. segue apresentando boa Vai evolução subir, ele vai tentar subir a escada. sem sangramentos ou disfunções orgânicas. Correu pra lá pra presidente orientar os permanece amigos. sem febre ou outros sinais de infecção. O hospital divulgou uma foto do equipamento usado para a fisioterapia motora. O presidente faz movimentos com as pernas como se estivesse numa bicicleta. O exercício é importante para reativar as funções do intestino. O presidente Jair Bolsonaro também deu os primeiros passos no corredor, de manhã e à tarde. Caminhou 140 metros no total. Ele continua sendo hidratado e recebendo nutrientes junto com o soro injetado na veia. O jejum oral só deve ser quebrado daqui a 4 dias. Primeiro, Bolsonaro vai poder tomar líquidos e, dependendo da reação do organismo, 3 dias depois, ele pode começar uma dieta pastosa. Que é pequeno. Mais cedo havia a possibilidade de os ministros do Meio Ambiente, Minas e Energia e Desenvolvimento Que é, minha Regional vir pequena? para São Paulo Tata para discutir com o presidente do hospital sobre as ações emergenciais em Brumadinho. Não pode peitinho. Mas não, minha filha já tá grandinha. Apenas a família e as pessoas que já estão em São Paulo. Se houver contato com os ministros, será à distância. Uma bundona. Testamos os 2 sistemas e funcionaram perfeitamente. Aí ele vai absorver a informação e vai escrever a orientação dele. A seguir, a decisão dos médicos sobre o tratamento da fratura do Neymar.